Paulista. O André Luiz Marques está na linha para falar com a gente. Olá, André, um bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Esse tipo de ocorrência, como aconteceu lá na Amoreiras, como que vocês têm trabalhado? Porque foram muitas horas até o restabelecimento da energia. Por que isso acontece? Sim, as colisões, né, de postes, colisões de veículos contra postes têm se agravado muito e depende muito da complexidade da atividade, né? Esse caso mesmo da Amoreiras não foi um poste só atingido, né? Ele atingiu, bateu em um poste, né? Mas veio a quebrar dois postes. E aí depende muito do tipo de estrutura que é atingido, né? São postes robustos, né, que foram atingidos, postes com base concretada, né? Então é poste que demora muito para ser retirado e depois substituído, né? Tem toda a mobilização também, né? As equipes nossas no primeiro atendimento chega no local, verifica o dano, aciona a nossa equipe de manutenção. A equipe de manutenção avalia a complexidade e aí mobiliza mais equipes. No caso, lá nós chegamos a ter 4 equipes no período da tarde para conseguir agilizar, porque era uma atividade muito complexa. Quando o senhor cita que é uma atividade complexa, o que o senhor quer dizer com essa informação? É uma questão de nível técnico mesmo, de restabelecer sistema, de troca de material? Então, depende do material. Nesse caso, o poste que eles bateram são postes muito robustos, postes de tronco de alimentadores, que a gente chama, né, que é poste mais pesado, tipo do cabo, estrutura, equipamentos que estão instalados nesses postes, tudo isso interfere no tempo de restabelecimento da troca de um poste. André, nós já tivemos aí 206 ocorrências, né, de colisões até outubro de 2023, que é o balanço mais atualizado aí da CPFL. Em geral, existe algum padrão que vocês percebem nessas ocorrências? Geralmente carro, geralmente moto? O que vocês observaram nesse sentido? Não tem um padrão, tá? Porque, assim, moto acontece, acidente de colisão com moto, acontece de danificar poste, mas a moto, um veículo mais leve, é um pouco mais difícil ter esse tipo de dano, mas pode acontecer sim. A grande maioria, carro, né, em excesso de velocidade, não respeitando sinalização de trânsito, alguns casos caminhões, né, em manobras, acaba atingindo poste nosso, ônibus, então assim, são variados. Os veículos que muitas vezes, por não respeitar a sinalização de trânsito, velocidade ou manobras em locais indevidos, acaba atingindo o poste de energia. E ao que o senhor atribui esse aumento nas ocorrências ou na gravidade delas? É difícil de afirmar, né? Você teria que fazer um estudo de trânsito aí, mas o que a gente tem visto mesmo, velocidade, né? Excesso de velocidade, não respeitar a sinalização de trânsito, né? Ou algumas vezes que também a gente orienta, né? O nosso papel aqui como guardião da vida, a CPFL tem esse papel também de orientação, o uso de celular no trânsito, isso tira atenção, não manter distância de segurança de veículos, né? À noite, às vezes, a farol alto pode ofuscar a visão de outro motorista. Então, assim, os cuidados no trânsito mesmo. André, desculpa, Carol, pode ir. Não, mas sabe o que eu ia comentar, Felipe? O Felipe vai nos ajudar aqui também. É sobre aquele caso recente que nós tivemos em Sousas. Uma árvore bastante alta, grande, ela é, na verdade, um pinheiro, perdão. Caiu sobre a rede elétrica, deixou os moradores lá do bairro de Sousas sem energia. Era um pinheiro de grande porte, obstruiu a via, deixou vários moradores sem energia. Esse caso foi do último dia 18 de janeiro, é bem recente mesmo. E os moradores reclamaram muito, André, porque eles ficaram horas sem energia elétrica. Não há como ter uma recarga, um backup ou algo dentro do sistema, hoje com tanta tecnologia que a CPFL desenvolve, que nesses tipos de situação possam dar uma resposta mais rápida, porque ali tinha posto de saúde, tinha creche, vários serviços essenciais. E por que eu venho com essa pergunta? Nós sabemos, isso foi confirmado pelos especialistas em meteorologia, que nós estamos num momento de gravidade também nas situações de emergência ligados aí a chuvas temporais, ou seja, existe uma perspectiva de que aumente cada vez mais as ocorrências relacionadas a fortes ventos, a chuvas com volume de água significativo. Então, os lugares onde tem fios e rede elétrica serão atingidos provavelmente. Sim, vou usar esse exemplo da árvore, né? Nós temos, sim, backup, nós temos alimentadores que um socorre o outro, mas depende muito do ponto atingido, né?
Esse caso do Pinheiro, ele veio quebrar poste, ele veio danificar poste. Nesse dia nós tivemos muitas outras ocorrências, né, por conta de quebra de poste, rompimento de cabo por queda de árvore, e nesse caso a mobilização de todo o nosso efetivo, seja de equipes de prontidão que vão atender as ocorrências e depois as equipes de manutenção para fazer o restabelecimento, a troca do poste, emenda de condutores, né, para restabelecimento. Então depende muito da complexidade, da quantidade de ocorrência, né. A gente sabe que realmente essa condição, o período, né, de chuvas, ventos mais fortes, vão aumentar as ocorrências, por isso nós temos um aumento do nosso efetivo também, mas só que as condições, a quantidade de ocorrência, a gravidade dessas ocorrências, essa árvore mesmo, ela estava do outro lado, né, foge até do nosso trabalho que a gente tem de prevenção, de estar fazendo um trabalho de poda, né, na supressão em alguns casos, quando é permitido, autorizado pelo poder público. Então ela estava do outro lado e veio atingir a nossa rede. Então depende muito da quantidade de ocorrência, depende muito da complexidade das ocorrências. Nesse caso ela caiu, quebrou poste, teve que acionar a equipe de manutenção, por isso o tempo um pouco mais alto por conta dos danos causados pela vegetação. O José tá mandando mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp e ele faz uma série de perguntas aqui, mas existe uma que até é bastante relevante e tem a ver até com isso que a gente está comentando, com relação a pontos cruciais, né, ou pontos críticos de consumidores. Não deveria receber, talvez, a rede elétrica não poderia receber uma maior proteção ou até mesmo a instalação de geradores para essas regiões? O gerador, a CPFL até avalia a instalação, dependendo dos locais, né, a quantidade, o tempo que vai ficar desligado, mas o gerador não é uma responsabilidade da distribuidora. Se realmente é um local, um estabelecimento que precisa e não pode faltar energia em momento nenhum, a responsabilidade de possuir um gerador, de ter um gerador é do próprio estabelecimento, tá? Mas a CPFL avalia, dependendo da situação, dependendo da contingência. Nessas grandes contingências nós tivemos a instalação de alguns geradores em pontos que nós vimos que o dano, a gente ia ter um tempo alto de restabelecimento, a gente foi e instalou o gerador, mas a responsabilidade de ter um gerador onde não pode faltar energia em momento nenhum, realmente é do proprietário, tá bom? A gente está conversando, para quem sintonizou a CBN nesse momento, com o gerente de operações de campo da CPFL Paulista, André Luiz Marques, que está comentando o aumento não só dos casos, mas da gravidade dos casos de ocorrências em que os postes da fiação rede elétrica na cidade de Campinas são atingidos, seja por colisão ou outras ocorrências. Tem um balanço aí de 2023 até outubro, com números mais de 200 ocorrências aí de colisões contra postes na cidade de Campinas. Outro detalhe, André, que tem chamado a atenção, sabemos que existe inclusive uma demanda, até gostaria que o senhor atualizasse a respeito disso, essa informação, em termos de Brasília e de discussões a respeito de uma reorganização do material elétrico, da quantidade de fios nos postes, até uma demanda de telecomunicações diante de operadoras que deixaram de prestar serviços, mas não retiraram o material dos postes. Então, os próprios moradores olham para o poste e veem centenas, às vezes, né, dezenas de fios e muitos deles inativos. Como que a CPFL tem trabalhado? Nós sabemos que existe aí uma regulamentação para que isso seja regularizado. Perfeito. Essa é um tema que abrange duas agências de regulação, né, tanto a ANEEL, que regulamenta o setor elétrico, quanto a Anatel, o setor de telecomunicações, está realmente tendo essa discussão. Hoje, né, as distribuidoras de energia elétrica, elas são obrigadas, né, a permitir a cessão, né, o uso dos nossos postes para as empresas de telecomunicações. Então, a responsabilidade de manter esses cabos, de substituir, trocar, retirar cabos mortos, é da própria empresa de telecomunicações. Cabe nós, né, a CPFL, fazer essa fiscalização e notificar essas empresas. Só para ter uma ideia de números, em 2023 foram 25 mil notificações em empresas de telecomunicações na CPFL Paulista, só em Campinas, desculpa, em Campinas foram 25 mil notificações. Esse número, né, é bem maior do que 22. Para se ter uma ideia, em 2022 nós notificamos 18 mil, fizemos 18 mil notificações para empresas de telecomunicações com relação a cabo baixo, cabo desorganizado,
E em casos de emergência, tá, a CPFL vai lá e regulariza, tá, em caráter emergencial, tira o cabo, corta o cabo, eleva o que precisa ser feito, né, mas notifica a empresa de telecomunicação para fazer o papel dela, que é a obrigação dela manter esse cabeamento em ordem. Pois é, mas vocês têm então um agendamento, um cronograma? A gente observou algumas ações na Norte e Sul de retirada de fios. Sim, nós temos equipes nossas que faz essa fiscalização, essa checagem e vai notificando e regularizando. É o caso da Norte e Sul, nós temos um trabalho em conjunto com as empresas de telefonia, né, de telecomunicações aí, para realmente ir regularizando esses pontos. Mas o trabalho está sendo feito na cidade de Campinas como um todo, mas realmente o papel principal de regularização, de manter em ordem, são das empresas de telecomunicações. Perfeito. Existe algum risco para moradores ou para empresas que estejam próximas de postes que estejam em situação bem crítica em relação a fios inativos ou ativos? De telefonia, a gente tem uma preocupação muito grande com o trânsito, né, motociclista, por isso que a gente orienta, né, pode ligar na CPFL, a gente vai encaminhar uma equipe para verificar a situação. Se for algo urgente, nós vamos fazer a regularização imediata e notificar a empresa para ir lá regularizar em definitivo, tá? O risco realmente é de enroscar nesse fio e vir a ter um acidente, tá bom? Mas a parte elétrica, não. Tá certo. Bom, quero agradecer pelos esclarecimentos aqui, informações para o ouvinte da CBN, ao André Luiz Marques, gerente de operações de campo da CPFL Paulista. André, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos.